Galera do Pod Esporte, mais um episódio na área com essa fera do jiu-jitsu, Rafael Ribeiro. Após um comercial, ele, a fera. Fala galera, voltamos aqui para esse episódio na área com essa fera aqui, ó, Rafael Ribeiro, da equipe renomada da Gracie Barra. O cara não é só reconhecido aqui no Rio de Janeiro, é no Brasil todo e no mundo. Com vocês, a fera. Rafa, seja bem-vindo, a galera do Pod Esporte. Aí, Sérgio. As portas estão abertas para você. Muito obrigado. Irmão, seja bem-vindo. Você que está nos assistindo, curta, compartilha, espalha a paz geral no YouTube, no Instagram, tá legal? Vamos lá. Rafa, irmão, prazer ter você aqui. Obrigado. A casa é sua, o espaço é seu. Então, conta um pouquinho sobre o Rafa. Então, eu sou como eu falei agora há pouco, né, antes do início da entrevista, eu sou um professor e automaticamente eterno aprendiz, né? Muita gente fala, pô, você é mestre. Mestre, na verdade, no jiu-jitsu, né, é o faixa coral, né, o faixa vermelha, né? E, independente disso, o aprendizado acaba se tornando infinito, né? Pra gente que vivencia esse esporte, né, há muitos anos, né? Então a gente tem como concepção, pela resiliência que nós temos, de todos os dias estar aprendendo cada vez mais, né? Então, na verdade, em resumo geral, o mestre é Deus e nós somos eternos aprendizes. Se ligou, né? Se ligou, hein? Irmão, vamos lá. Como toda criança, né? Como todo garoto, sim, sonha assim, ser jogador de futebol, né? Ficar rico, ficar famoso. Como é que o jiu-jitsu entrou na tua vida, cara? Até tive esse sonho também, Sérgio, só que com perna de pau, né? Eu costumo dizer, quando os meus amigos falavam, você não jogava futebol? Cara, nasci pra voar na perna das pessoas. Até porque a experiência que eu tive com o futebol, eu era goleiro, né? Eu machucava muito, eu não sabia, enfim. Eu não tinha uma boa coordenação motora para jogar o futebol, né? E com isso, eu descobri lá na frente a arte marcial, né? Com 12 anos de idade, que foi o Taekwondo, né? E dentro dessa descoberta, eu acabei me apaixonando pela arte, né? Só que antigamente tudo era mais difícil, né? Os exames de faixa eram caríssimos, né? E o Taekwondo era uma arte, assim, até então não era uma luta olímpica como é hoje em dia, né? Uma modalidade olímpica, né? Eu tinha esse sonho desde pequeno já, de ser um faixa preta, de ser professor, de ser um atleta, né? E com isso eu acabei encontrando muito empecilho no meu caminho, muitas dificuldades, né? Porque assim, eu fui um cara que eu não tive uma estrutura familiar, né? Então foi sempre minha mãe ali, né? Ganhando um salário mínimo. Para você ter uma noção básica, o exame da faixa vermelha ponta preta para preta de Taekwondo era um salário mínimo, né? Nossa. Então eu tive que dar uma estacionada. Minha mãe falou, ou você continua, ou como é que a gente vai fazer em casa, né? Então ali eu acabei deixando um pouco de lado o Taekwondo. Com o passar do tempo aí, eu queria algo mais, não queria ficar parado, queria descobrir também como bater com os cotovelos, joelhos, né? Aí então eu migrei um pouco pro Muay Thai, né? Descobri um pouco da técnica do Muay Thai, né? E dentro de um contexto geral, dando continuidade, há muitos anos depois, né? Eu olhava o jiu-jitsu e achava, poxa, isso é um agarra-agarra, uma coisa sem lógica, sem fundamento, né? E dentro do contexto geral, numa academia, eu conheci um grande amigo meu, né, que hoje em dia é um grande amigo meu, foi o meu primeiro professor de jiu-jitsu, que é o Pedro Henrique. Eu comecei todo errado, na verdade. Muita gente compra o kimono e vai treinar jiu-jitsu. Eu comecei sem o kimono e numa modalidade chamada submission, né? O submission, a diferença do jiu-jitsu para o submission é porque não tem o kimono, e a modalidade te permite fazer os ataques de faixa preta desde a faixa branca, né? Pelo qual eu me refiro, o leg lock, que é a chave de joelho, né? A chave de americana, né? Porque para muita gente que não sabe, até esses golpes são limitados, né? Para você realizar esses golpes, tem que ser de marrom a preta, né? Então assim, eu comecei a me apaixonar por aquilo ali cada vez mais, não parei mais, né? Tá, então em cima dessa tua falar pra gente, eu vou te fazer uma pergunta. Qual é a diferença dessa modalidade que você começou a lutar sem kimono pro atual no-gi hoje? Então, justamente por conta das regras, né? Antigamente, esse lance de cruzar a guarda leg, que é um pé que não pode atravessar ao quadril de fora para dentro, né? Essas regras,
elas lapidaram muito a situação do jiu-jitsu. As regras do submission é completamente o oposto, né? Como eu falei agora há pouco, você pode realizar, sendo faixa branca, ataques que só a faixa preta de kimono ou sem kimono permitem, né? Mediante a regra da Confederação Brasileira, que é a CBJJ e BJJF também. Top. Cara, e deixa eu te fazer uma pergunta. Você se tornou professor, mas continuou atuando como atleta, ou você parou como atleta e está só se dedicando a ensinar? Cara, então, essa para mim é uma excelente pergunta, porque eu sou professor, atleta e aluno e lutador. Quais são as diferenças, né? Tem muita gente que quando chega a um patamar da faixa preta e fica como professor, eles se acomodam. Eu tenho como concepção na minha vida, no esporte, né, que quanto mais eu me colocar à prova, ali eu também estou evoluindo, independente de resultado, sabe? Ali eu também estou me atualizando. Então eu acho de grande importância também o profissional, o professor, né, ele se colocar à prova, não deixar o lado atleta de lado, ainda que ele não vá adquirir aquela performance, né, porque é diferente você ser um Master 3 e é diferente você ser um adulto. Perfeito. Né? O condicionamento físico, o gás, é completamente diferente, né? Mas hoje você compete ainda? Eu sou competidor profissional, né? Quando tem as CBJJs aqui no Rio de Janeiro, por conta da demanda da Gracie Barra, que é muito, muito grande, né? As aulas, os horários, né? Acaba se tornando exprimido. Eu tenho que me dividir na minha vida como atleta e professor, né? Daí então, quando tem as confederações, que são as competições que eu gosto de competir a nível profissional, são das confederações que são realizadas aqui no Rio de Janeiro. Na maioria das etapas eu tô ali. E agora eu tô me programando, né, para migrar para outros estados também, né? E se Deus quiser, futuros países aí, né, para que eu possa estar me colocando mais à prova e desenvolvendo mais o meu jiu-jitsu. E também levando essa experiência para os meus alunos também, né, cara? Porque isso é muito importante. Cara, como a gente sempre diz, que também eu sou um ex-atleta profissional, a gente nunca para, né, cara? A gente tem sempre que se provar cada vez mais, né, sempre cara? Se colocar à prova, porque ali você evolui mais, cara, sabe? A zona de conforto, ela não vai te fazer evoluir. Ela não vai te fazer, ela vai te fazer estagnar, ou você pode se acomodar, né? É muito interessante, mesmo você não tendo aquela performance que você não tinha há 20, há 10 anos atrás, você tá ali no cenário, se colocando à prova, trazendo experiências, porque quando você vence, você sabe que você tá num caminho bom. Quando você perde, na verdade, você aprende. Então você vai lapidar aquele erro, é frustrante, você fica martelizando aquilo na sua mente, sabe? Eu preciso fazer de uma forma diferente, eu preciso voltar lá, eu não posso mais errar dessa forma. Então você se cobre de uma forma positiva. E aquilo ali é igual um diamante, vai te lapidando aos poucos. Cara, isso é muito bom, porque você ainda tem aquela adrenalina de competidor, né, cara? Isso é fundamental. Cara, tudo que é importante pra você vai te trazer aquele friozinho na barriga, né? Ainda que eu não me sinta completamente nervoso quando eu vou competir, quando me chama, eu tenho aquele frio na barriga, porque é importante. Aquela ansiedade, né? Quem fala que não é hipocrisia, com todo respeito, mas a gente luta pela vitória. E eu tô ali pra isso também, né? Então... E outra coisa, além de você ser o professor, né? Você tem os seus alunos lá e você é um exemplo para os seus alunos, né? Sim, então, cara. Como é que se faz certo se lá na frente, lá que você fez errado lá atrás? Você falou uma coisa de muito fundamento, porque é aquele mesmo contexto de você pegar a faixa preta e você ser faixa preta. Você pegar a faixa preta é mediante o seu nível, determinado tempo. Agora, você ser faixa preta, cara, você tem que ser espelho. Eu não posso virar para os meus alunos e falar de fidelidade se eu estou saindo com a marombeira da academia, né? Nem meu cachorro vai querer ficar perto de mim. Eu não posso falar de respeito se eu desrespeito as pessoas no trânsito, né? Então, ser faixa preta, cara, é você ser quase igual um samurai, cara. Você tem que ser literalmente um espelho para você, além de inspirar os seus alunos, você fazer com que eles vá pela mesma conduta de caráter pelo qual o seu aprendizado de vida conta, dentro e fora da arte marcial. Eu lembro que eu estava jogando na época, eu tinha um treinador, que até faleceu, o Gilson Gênio, até treinador do Fluminense, e ele falava assim: você pega a bola, você bate aqui e faz lá. Professor, mas eu não consigo. Você consegue, tenta 10. Aí tentava 10. Aí ele falava: é assim que se faz. Ele fazia.
Mostrava o exemplo. Tá vendo? O exemplo se arrasta. E ele falava, para eu poder te ensinar, eu tenho que saber fazer. Sim, sim. Você tá entendendo? Sim. Então, no caso, por isso que eu te fiz essa pergunta, porque você é um espelho para os teus atletas. Temos que ser, né? cara. Porque senão, se você passa uma metodologia para o teu atleta, chegar lá você faz diferente. Aí a primeira pessoa que vai chegar é o teu atleta. Pô, professor, mas lá você fez diferente. Vai ficar confuso, né? Então você tem que ter um direcionamento, né? Para que você possa também, além de ser professor e atleta, você está construindo futuros atletas também, né? Perfeito. Nesse mesmo olhar, nessa mesma direção, né, cara? Tá, e vem cá agora, como é que você chegou na equipe Gracie Barra, cara? Então, essa para mim é uma das melhores perguntas. Cara, eu vim de baixo, né? Eu fui faixa preta de um professor casca grossa, old school aqui na cidade, que é o Alessandro Vieira, né? E mediante a muitas dificuldades, quando a gente chega à faixa preta, a gente quer caminhar com as nossas próprias pernas, né? Principalmente quando você quer mais na sua vida. Eu vim de uma escola que, antigamente a galera do jiu-jitsu tinha isso, sabe? A galera muito old school, muito antiga. Por exemplo, você é meu aluno faixa preta, eu não quero que você treine com outros faixa pretas, né? Isso era uma coisa que, assim, a mente fechada, mas a gente tinha que respeitar porque a gente estava submisso àquilo. Mas rolava um ciúme nessa época? Muitos. Se você saísse da sua academia, eu sou de uma época old school, cara. Hoje em dia, a galera aí é privilegiada, né? Na minha época, cara, o jiu-jitsu, falando um pouco até do jiu-jitsu, né? Ele era voltado literalmente para defesa pessoal, então você era praticamente ter que, meu irmão, se tornar uma máquina, você tem que fazer taparia, né, no tatame, que é uma coisa que hoje em dia a gente nem pode utilizar esse método, né, porque é muito radical, é muito carrasco, pode-se dizer assim, né? O jiu-jitsu mudou muito. Então, assim, como é que eu fui parar na Gracie Barra? Cara, eu saí, né, da minha equipe. Com isso, eu acabei... eu sempre fui segurança patrimonial, né? Minha profissão atual antes do jiu-jitsu era segurança de carro forte, né? Segurança patrimonial. Trabalhei muitos anos aqui no Banco do Brasil também. Quem mora em Araruama me conhece, né? Então, assim, eu comecei a dar aula na garagem da minha casa. Eu olhei para a garagem da minha casa, cara, vou transformar isso aqui numa academia. Isso foi na pandemia, né? Que eu conheci minha esposa, né? Estamos 5 anos, hoje em dia ela é competidora profissional também, faixa roxa de jiu-jitsu. Bom. Né? E assim, eu comecei ensinando a ela. Aí tem briga em casa, nós uma porrada não pode, porque a bicha é braba. Então assim, lá nesse contexto de dar aula, a iniciar para dar aula para ela, ensinar o jiu-jitsu a ela, um dia eu postei um vídeo, era a pandemia, cara. E você não tinha trabalho, todo mundo com a vida travada em casa e tal. E eu comecei a dar aula para ela e veio pô, você me dá aula? Eu falei, dou. Falei, vou ganhar dinheiro com isso. E comecei, comprei, vendi uma motinha que eu tinha, comprei tatame, espalhei pela garagem, tô ali, montei. Cara, eu cheguei a atingir uma renda dentro da minha garagem até R$2.000, cara, sabe? Legal, cara. É legal falar sobre os valores, porque antigamente você falava de ganhar dinheiro com o jiu-jitsu, pô, cara, você tá maluco, cara. Vai passar fome, estuda que é melhor, sabe? Hoje em dia a história tá toda mudada, mas enfim. Aí, dentro desse contexto de dar aula, eu, por ser competidor já da CBJJ, né, eu era da Game Fight, né, a equipe do mestre Vinícius Amaral. Então, dentro desse contexto da IBJJF, o meu primeiro esporte foi o surf, né? E o atual dono da Mitre, da Gracie Barra, antes de ser dono, ele era meu amigo, nós éramos conhecidos, eu conheci ele, na verdade, através de um grande amigo meu também, né? E ele me buscava na minha casa para me levar para surfar, né? Eu tinha 13, 14 anos, isso, né? E passaram-se os anos, eu me tornei faixa preta, ele também. E um dia, num evento do WSL em Saquarema, a gente se encontrou, eu olhei para ele, eu reconheci, eu falei, cara, você se lembra de um garotinho que você buscava tal? Ele olhou para mim, cara, ele tava comendo sanduíche, ele... Cara, é você. Aí começou a palpar minhas orelhas, sabe? Ele, cara, é você, cara. Eu falei, sou eu, cara. Aí ele, pô, me tornei faixa preta. Ele, cara, eu também. Eu sou aqui, cara, da Gracie Barra, cara, me dá seu número e tal. E a gente trocou, sabe, uma ideia e sumiu. Com o passar do tempo, eu vi que alguém da Gracie Barra começou a seguir. A minha rede social tinha pouquíssimos seguidores, né? E era ele já bisbilhotando minha vida, né? Aí chegou um dia que eles montaram a Mitra. E ele precisava de uma pessoa aqui, né, na Gracie Barra de Araruama. Daí então ele foi, segurança, né, na época eu estava fazendo segurança escolar, né, eu dava aula de defesa pessoal também para a galera da guarda escolar que tem em Araruama,
né? Nesse dia eu tava de plantão em uma escola, ele foi até mim. Aí quando me viu, tudo de novo, apalpando meus olhos, não acreditando, cara de 12 anos me viu, né? Garoto novo, cabelo liso. Já fui flor do campo, hoje em dia a tiririca do Bege, né? Que fala, meu apelido é modelo, né? Que me fala na cidade, mas modelo não tem nem beleza nem altura. Então assim, daí ele me surgiu o convite, eu aceitei, né? Feliz da vida. E hoje, cara, eu posso te falar que eu me considero o cara mais feliz do mundo. Pô, isso é muito bom. Porque é muito gostoso você trabalhar com o que você ama, você ter uma dignidade mediante a isso, sabe? E uma referência que é assim, meu braço direito, que é minha esposa, sabe? Então assim... É seu porto seguro, né? É o meu porto seguro. Então assim foi transformado a história da Gracie Barra, né? Eu fui contratado para a Gracie Barra, continuo competindo, representando a equipe, né, nas competições da confederação. E em um ano que nós temos aqui dentro de Araruama, né, cara, eu consegui adicionar uma proporção de crianças, porque eu dou aula também de outras modalidades, como por exemplo o Sandá, né, que é um boxe chinês, mas na Gracie Barra nós chamamos de combate fit, né, que é uma coisa mais voltada para o funcional, né, o público mais... Então assim, dentro desse contexto eu cheguei a atingir uma proporção de 100 alunos. Né? Então, cara, isso pra mim é melhor do que qualquer vitória, melhor do que qualquer medalha de ouro. Essa, na verdade, pra mim é a verdadeira medalha de ouro. Com certeza, cara. Cara, vamos lá, vamos entrar um pouquinho de polêmica. A gente viu aí nos últimos acontecimentos do noticiário aí, os fisiculturistas, os lutadores aí espancando essas mulheres, né, cara? Cara, O que você acha disso aí? Você como um professor, você de repente, graças a Deus, não vai acontecer, espero que não aconteça. De repente é um aluno seu, acontece um negócio desse. Cara, eu tenho 9, vou fazer 10, eu tenho 9 anos de faixa preta, vou fazer 10. Eu comecei a dar aula desde que eu peguei a faixa preta. E nesse tempo, muitas coisas já aconteceram comigo, principalmente pessoas se envolvendo em confusões, né, na rua. O jiu-jitsu, cara, ele é desenvolvido para você aprender a se defender. Você manter a sua integridade física. Não é feito para você agredir, você não é agressor. Lutador é lutador, né? Então nós temos como consciência que isso é uma coisa inadmissível, pelo menos na nossa equipe. Se eu souber que alguém agrediu, como já aconteceu, propositalmente, ele é convidado a se retirar da nossa equipe. Entende? Isso é uma coisa que nós não admitimos de forma nenhuma, a não ser que seja em um contexto de defesa pessoal. Você treina jiu-jitsu não é para brigar na rua, mas você também sabe o que você sabe, não é para você apanhar, é para você aprender a se defender, né? Nós consideramos até aquele ditado, né, que é melhor saber e não precisar usar, né, do que precisar e não saber. Isso aí. Né? É por isso que você tem que estar praticando, cara. Você não precisa ser um atleta competidor, mas você precisa, o mundo hoje em dia pede para que você pelo menos tenha um mínimo de conhecimento para que você possa, de fato, defender, proteger a sua integridade física. Então, deixa eu te fazer uma pergunta, voltando lá atrás, lembra do ciúme, né? Ah, sim. Então, você pegou essa época da galera de se esbarrar na rua e se enfrentar? Conta um pouquinho pra gente aí. Porque a gente só vê isso em televisão, né? Eu já participei de baile de corredor, já participei muito no Rio. Cara, então assim, é uma coisa que antigamente, até as equipes se estranhavam, sabe? Você ia pra competição de jiu-jitsu, o cara ali da GF Team, irmão, outro da Gracie Barra, outro de repente ali, tu nunca viu o cara na vida, mas tem aquela rivalidade, o cara já né? olha de modo estranho pra você, bicho. Hoje em dia não, né, cara? Porque, graças a Deus, hoje em dia as coisas estão mudadas. Né? Não, cara, e hoje em dia, cara, infelizmente todo mundo tem uma arma de fogo, né, cara? Não é igual antigamente, na minha época, que saia da escola, vamos acertar nossa diferença aqui, mano a mano, porrada, entende? E é cada um pra casa e acabou. E não tem isso, cara, entende? Hoje em dia você vai fazer isso com o cara vai de covardia com você, vai te secar, vai te dar tiro. São coisas que não vale a pena, né, cara? Em um contexto geral, evitar conflito é a melhor coisa que existe. Mas você precisa estar treinado, cara, sabe? Porque o mundo te pede isso. Entende? Você não pode abaixar a cabeça para uma pessoa que quer meter a mão na sua cara. Você tem que aprender a se defender. Perfeito, velho. Então conta pra gente aí, dá a sua
Passa sua experiência para a mulherada que quer fazer defesa pessoal. Você também trabalha com defesa pessoal feminina? Cara, trabalho com defesa pessoal, um recado muito importante para a mulherada, né? Cara, isso é uma coisa, prioridade, né? Hoje em dia o mundo pede, como eu falei agora há pouco, né? Você aprender a se defender de puxão de cabelo, de pegada forte no pulso, algo de simples, né? Na hora pode se tornar complexo para quem não sabe. Então, por favor, vamos procurar fazer defesa pessoal, procure fazer jiu-jitsu independente de equipe. O interessante é você estar treinando para você ter o direito, andar nas ruas com segurança, aprender a se defender é de grande importância. Ótimo, Rafa, ótimo. E vem cá, cara, projeto pro futuro, conta pra gente aí. Competição, trabalho. Cara, então, eu vivo um propósito, né, Sérgio, na minha vida, né? Eu hoje em dia eu tenho praticamente 50%, pode-se dizer assim, dos meus sonhos realizados. Na verdade, cara, como eu te falei, eu me considero o cara mais feliz do mundo, que eu vivo do que eu amo, sabe? E isso eu tô prosperando porque eu plantei essa semente lá atrás de muitos anos e tô colhendo frutos agora, né? Então assim, eu tenho em mente um dia, como eu já comecei a dar o start, e minha esposa também, a estudar o inglês, cara, é muito importante, porque, cara, eu vejo aí, eu tenho amigos que moram nos Emirados Árabes, um salário, cara, de um faixa preta nos Emirados Árabes, em Abu Dhabi, são $13 mil, né? Muita grana. Então, se você converter quase $20 mil, vamos botar aí, por aí, vamos fazer um cálculo rápido assim, né? Por aí. Então, assim, cara, aonde aqui no nosso país você vai ganhar isso? Né? Aí muita gente falava antigamente, vamos voltar um pouquinho lá no passado, o jiu-jitsu não dá dinheiro, e realmente não dava, cara. Você tinha que migrar pro MMA, pra porrada, pra você dar dinheiro, né? Você tinha que pelo menos estar ali, começar a disputar por baixo, um Jungle Fight, né? E olha que isso aí eu já tô falando lá por cima. As competições a nível amador, depois migrar para e um futuro ter o sonho de ser um UFC para ganhar dinheiro. Hoje em dia não, cara, sabe? Hoje em dia os próprios competições da IBJJF, né, por exemplo, o BJJ Pro, né, paga o peso absoluto, dependendo da categoria, né, você pode ganhar até R$6 mil, né, por baixo. Como professor você pode ganhar muito bem nos Emirados Árabes, fora do nosso país. Isso é uma coisa triste da gente estar tocando no assunto, porque o nosso próprio país, infelizmente, não valoriza um pouco do nosso esporte, né. O Trump, ele teve há pouco tempo com o presidente dos Emirados Árabes, né, e eles falaram, batendo no peito com orgulho, não, o nosso país é o país do jiu-jitsu, onde deixa nós brasileiros muito tristes, né, porque a raiz do jiu-jitsu é Brasil, né, cara, e o próprio brasileiro, cara, com todo respeito, eu sei que você é jogador de futebol profissional, né, mas assim, cara, é frustrante quando você só liga a televisão, você só vê futebol, sabe, cara. E ó, outra concepção da arte marcial com relação ao jiu-jitsu, dentro do contexto de Abu Dhabi também, no país dos Emirados Árabes. Cara, lá é matéria de escola. O jiu-jitsu é matéria de escola. Então, aqui em Ararama, eu conheci 2 rapazes que eles estão lá até hoje. Um até, o pai trabalhava, até faleceu o pai dele, tinha uma oficina de carro ali na... Cara, se for o Marcos Paulo, é um grande amigo meu. Eu acho que é esse. Um alto, olho claro. Ele teve há pouco tempo aqui no Brasil, inclusive fez a visita lá pra gente na Gracie Bar. Deu um treinão, cara. O cara é muito bom. Eu consertava meu carro com o pai dele. O pai dele falava muito orgulho. Meu filho foi pra lá pra dar aula e tal. Cara, esse cara aí, pra mim, é uma das referências de Araruama, cara, sabe? Tanto ele, quanto muita gente não sabe também, mas o grande mestre, esse nós podemos sim encher a boca e falar grande mestre, o Ricardo Arona, ele também saiu daqui da nossa cidade, né, cara? Que é campeão do Pride, né, cara? E um cara casca grossa, Arona é um imperador, e né, vem cá, e se surgiu um convite aí pra você ir pros Emirados, pra Dubai, o que você faz? Cara, não vou pensar 2 vezes. Na verdade, o meu propósito de vida é esse, né? É estudar o inglês para de repente ir para um país como Califórnia, que lá também tem a Gracie Bar. É um sonho, né? Eu tenho certeza que eu vou chegar lá, né? Com certeza. A gente está plantando mais sementes para colher lá no futuro. Vai mandar vídeo pra gente aqui, ó. Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. E vocês fazem parte já dessa história. Ó, um internauta mandou aqui, ó, $13 mil hoje dá R$71 mil. Aí, ó, muito mais do que nós pensamos. Muito obrigado pela coisa. É exatamente disso que estamos falando, sabe? Então, assim... É uma grana, né? É uma grana, cara. E isso te dá dignidade, cara, sabe? Porque você vai ter... Olha só, quem não sonha em construir uma família?
Só que para você botar um filho no mundo, você tem que ter uma estrutura, cara. Entende? Você tem que ter uma estrutura. Né? Hoje em dia você tem que pensar muito. Muito, né, cara? É muito complicado. Então, assim, falando também da parte, cara, do jiu-jitsu para crianças, isso também é fundamental. Porque a criança, ela já vai crescer em um ambiente que ela já vai aprender que a primeira lição é o respeito. Todo mundo, antes de adentrar o tatame, você já reparou que eles reverenciam o tatame? Sim. Porque ali é o lugar onde nós compartilhamos sabedoria, sagrado, né? Através do nosso sangue e suor, então é sagrado. Através disso, a criança aprende a primeira lição da arte marcial, que é o respeito. Logo após, a fidelidade, né? E nós na Gracie Barra trabalhamos com esse sentimento de desenvolvimento, integridade, irmandade. Isso tudo, cara, uma criança, sabe, crescer nesse meio, ela já tem uma conduta de caráter completamente diferenciada. Lá na Gracie Barra vocês trabalham com criança também, né? Muitas crianças. E crianças especiais vocês trabalham também? Também. É importante, cara. Sérgio, para eu estar na Gracie Barra, eu tive que fazer, cara, 10 provas. Eu tive que me capacitar mais. Eu achava que eu sabia dar aula, sabe? Mas eu tive que me capacitar em cursos de primeiros socorros, curso de capacitação para dar aula para crianças autistas, deficientes físicos, sabe? E o mestre Carlos Gracie Júnior, né, que é o atual proprietário da Gracie Barra, né, e dono da Confederação Brasileira, ele tem em mente, na própria filosofia de vida da Gracie Barra, em levar o jiu-jitsu para todos. Né? Porque, cara, se todos conhecessem o jiu-jitsu, o mundo seria diferente. Isso é um fato. Se você está num esporte que a primeira lição te ensina o que é respeito, né? Você vai ter sempre empatia pelas pessoas. O respeito é mútuo, né? Sim. Se você está crescendo, se você está frequentando um ambiente que o respeito é uma prioridade, porque a faixa preta também significa respeito, né? Você está construindo um futuro melhor para todos nós. Assim como minha concepção como lutador e professor. É uma patente da Forças Armadas, né? Quase isso, pode-se dizer, né? É uma patente. Então, o respeito, cara, é uma coisa que as pessoas estão perdendo muito hoje em dia. É muito triste falar sobre isso. Poxa, até umas coisas básicas que a gente vê, né? Você vai no ônibus apertado, um idoso em pé, isso é uma coisa inadmissível. Você vê um monte de jovem com fone de ouvido e, tipo, não dando a mínima para aquilo, né? Rafael, eu vou te falar, eu fui criado, eu sou da Baixada Fluminense, São João de Meriti, falo com orgulho. Conheço muito. Maior orgulho, sou de lá. E eu aprendi, né, que meus pais antigamente, à noite, você estava no portão, passava um senhor, uma senhora, benção avô, benção avó, a gente nunca viu a pessoa na vida. Mas era benção pedir a benção, pedir a benção. Minha filha tem 14 anos, minha filha, porque você... Não, você não. Eu, sua mãe e seus avós é senhor e senhora. Senhor, porque o senhor, porque a senhora é assim. Falei, você não é a minha colega. Você, não. Colega de escola, colega da rua. Corretíssimo. Então, eu fui criado assim. Então, eu passei isso para minha filha. E tenho certeza que ela vai passar para os filhos dela. Sim, e sim. hoje em dia você não vê isso. Sim, é difícil. Você quer ver uma coisa que eu acho legal? Às vezes eu faço futebol também. Às vezes eu tô ali com a garotada ali. Ô tio. Pô, isso é legal, cara. Isso é legal, é sinal de respeito. Sim, sim. Eles têm uma consideração, né? Você tá entendendo? Muitos professores, foi até legal você tocar nesse assunto, porque muitos professores também ponderam isso, tipo, não me chame de tio, eu aqui sou seu professor. Cara, nós da Gracie Barra temos um sentimento diferente. Se a não for chamar a atenção de uma criança por estar me chamando de tio. Claro que não. Jamais, né? Pelo contrário, eu tenho esse sentimento ali como se fosse todos os meus filhos, né? E eu ensino cada detalhe, sabe, de uma forma carinhosa, porque quando a gente faz, Sérgio, a coisa com amor, a gente faz bem feito, sabe? Então, eu vou só incrementar isso aí, porque como você é uma das maiores potências que tem no Brasil e no mundo, que é a Gracie Barra, o que é para você ser um gestor de grupo? É difícil, cara. É quase a mesma conduta da liderança com a faixa preta, cara, sabe? É você ser espelho, você saber administrar os conflitos e problemas internos, sabe? Porque é muito além das técnicas também, né? Eu trabalho com vida, eu trabalho com pessoas, existe uma estrutura em volta disso, né? Pô, eu não posso, em um dia ruim, levar os meus problemas pro tatame, entende? E isso a gente tem que saber separar já desde cedo. Tá, e você ali,
né? Você está na sua academia, você está sentado ali aguardando os seus alunos, seus atletas. E você consegue perceber quando o seu aluno não está bem psicologicamente? Isso é um fato também, porque nós temos leitura de olhar. Toda vez que o aluno entra, é olho no olho, ele aperta minha mão, cumprimenta e ele vai para a formação. Os que não olham no meu olho, eu vejo que está com algum problema. E como professor também, eu sempre chego perto, sabe? Converso. Sempre no final do treino, uma coisa que é de grande importância que nós fazemos na Gracie Barra é você conversar, ter uma palavra motivacional para o seu aluno, motivar, porque é impossível você se manter motivado. Isso até para mim, sabe? Não tem como, tem dias que a gente tem que botar a disciplina na frente, cara, sabe? Se não for disciplina, cara, não vai. Você não vai ficar motivado todo dia. Então, a gente tem que estar trabalhando também o fator psicológico das crianças, das pessoas, em estar implementando frases para que possa também estar motivando e fazendo com que a pessoa fique ali naquele ambiente. Porque, cara, o jiu-jitsu não é só uma ferramenta de defesa pessoal, não é só uma arte marcial. O jiu-jitsu também é uma higiene mental. Às vezes você tá naquele dia ruim, pô, hoje eu não vou. É o dia que você tem que treinar. Ali você vai ter um momento de resenha que você vai dar uma risada, você vai ver algo de engraçado, você é obrigado a esquecer do mundo lá fora para você prestar atenção, porque é uma coisa que requer detalhes. E tudo que é detalhado requer mais atenção. Então, automaticamente, você se desvincula dos seus pensamentos negativos e você tem aquela visão somente aquilo que está à sua frente. E aquilo ali te dá uma saúde mental. Quando você sai dali, você sai leve. Isso é muito importante, cara. Isso é muito importante. O que é para você ser o espelho, ser a referência para os teus alunos, cara? Cara, é assim, não foi fácil. Se eu falar para você, né, que não é fácil, não foi fácil, entende? Eu já fui um cara, olha, hoje em dia, eu já fui um cara que eu já bebi bebida alcoólica, né, já saí muito à noite, né, e isso, você fala assim, pô, você se arrepende? Não. Sabe por quê? Eu precisava viver isso para eu dar valor ao que eu dou valor hoje em dia, né? Que é o meu templo, pelo qual me refiro ao meu corpo, né? Hoje em dia me considero um atleta profissional de verdade. Eu não bebo, né? Tenho minha noite de sono tranquila. Minha melhor bebida é o whey protein, são os meus suplementos, sabe? Eu sou viciado em suplemento, literalmente. Uma boa alimentação. Uma coisa que eu não abro mão é de sair para me alimentar bem, cara. E eu vejo o quanto isso faz a diferença na vida de qualquer pessoa, sabe? Isso é muito importante. Agora eu vou voltar à polêmica de novo. Aquela primeira pergunta lá. Ele gosta. Claro, ué. O programa é só falar de coisinha legalzinha, florzinha lá. Ele gosta. Tem que ter briga. Qual é a diferença entre ser um professor e ser um mestre? Fala aí. Muito bem colocado, muito bem colocado. Então, no jiu-jitsu, vamos falar somente agora sobre graduação. O mestre, na verdade, ele é o faixa vermelha, o faixa coral. O professor, ele é o faixa preta. Independente se ele é professor 1, 2, 3 graus, sabe? Ele é o professor. Mas na minha concepção, cara, como eu falei, o jiu-jitsu é um aprendizado infinito. Mestre, para mim, é Deus. Professores somos nós, mas faixa pretas, mas também eterno aprendizes, ou seja, também somos alunos. Nós nunca sabemos tudo. As regras sempre mudam, as posições se atualizam e com isso a gente aprende mais 1% todo dia. E não pense vocês que também nós não aprendemos com os nossos alunos. É engano, aprendemos sim, né? Como eu te falo, cara, nós temos que ter uma coisa também chamada humildade. Tem muita gente que não tem humildade. Não, é isso, eu sou isso, vai ter que fazer isso e ponto. Não, cara. A vida não é feita dessa forma, né? Você tem que dar oportunidade para as pessoas também se expressarem. Eu gosto quando chega um faixa preta da Gracie Barra lá, sabe, para treinar. Ou, por exemplo, vamos citar um nome importante, o Marcos Paulo, quando ele foi lá me visitar, cara... O cara que é inteligente, ele vai entender, ele vai ser resiliente. O cara tá um nível muito acima do meu. Será que você pode, por gentileza, mostrar uma posição aqui para os meus alunos? Vai agregar valor para todo mundo, cara. Vai ser um aprendizado para os meus alunos, vai ser um aprendizado para mim. E você olhando aquilo ali, você aprende também. Sim. Então, o faixa preta, ele também tem que ter essa humildade, sabe? Nós não sabemos tudo. Então, mestre é o faixa vermelha mediante a graduação, mas na minha concepção, mestre de verdade é Deus.
Eu, como preta, sou professor e um eterno aluno, porque eu vou estar sempre aprendendo. Uma coisa que eu nunca penso na minha vida, enquanto eu tiver força, porque eu vejo aí muitos aí se tornando famosos, né? Em uma alta performance, daqui a pouco deixar de competir. Olha, eu chego a me arrepiar, eu chego na arena de concentração, boto meu fone de ouvido, começo a fazer meu aquecimento. Quando eu olho para um lado e para o outro, eu sou Master 3 já, né, cara? Eu vejo os caras, já coroa, bicho. Coroa mesmo. Cabelo branco. Eu tenho cabelo branco, mas não tô... Você é novo ainda, pô. Vamos chegar lá. É novo. Mas coroa mesmo, sabe? E lá saindo na mão, irmão. Aí tem muito professor que não, já passei dessa fase. Isso é um pensamento que nunca vai ocupar minha mente, cara. Não, cara, enquanto eu tiver aquela adrenalina de competição... É ali eu me sinto vivo, sabe? Não é por questão só... capaz de fazer. Né? Eu me sinto vivo, eu tô ali, sabe? Adrenalina... Cara, eu gosto de sair na porrada, eu gosto de sair na mão, entende? Você é muito Ó, pra você ter noção, eu tenho 41 anos de idade, cara, eu tô treinando firme, porque até então eu ainda quero fazer minha luta profissional de MMA, bom, entende? Eu gosto. Mas você é um representante único aqui da cidade, você pode estar certo. Então, cara, pra gente tentar chegar na reta final já, mas fazer uma perguntinha aqui ainda. Perfeito. Tem idade mínima e máxima pra começar o jiu-jitsu? Não tem, cara, não tem. A limitação está na mente das pessoas, na verdade o limite é o céu, o chão é onde é o tatame, a nossa casa, não tem limitação. Você pode ter 60 anos, tudo vai de acordo com o que você tem em mente. As pessoas acham que o jiu-jitsu é uma luta, que é porrada que vai machucar, não é isso, cara. Tem muita coisa por trás disso. Exercícios de mobilidade, sabe? Coordenação motora, isso tudo influencia na nossa saúde. Entende? Pô, você vai pagar uma sessão de fisioterapia, claro que são coisas diferentes, mas trata-se de você fazer um exercício de mobilidade dentro de uma coisa que vai agregar mais valor, porque automaticamente você está fazendo um movimento de arm lock, que é uma defesa pessoal, bicho, você sabe quebrar o braço de alguém, entende? É a técnica. Então o jiu-jitsu, ele é muito mais do que, sabe, técnicas, condicionamento físico, saúde mental, ele é uma ferramenta, cara, fabulosa, genial, e o mundo precisa explorar essa arte. Perfeito. Antes da gente terminar, cara, a gente fazer essas considerações finais, eu vou te fazer uma pergunta que eu tô para perguntar isso a todo mundo das artes marciais, no geral, que vem aqui, e eu sempre esqueço. Mas agora, eu vou te fazer essa pergunta. Com a chegada da internet, melhorou ou prejudicou o jiu-jitsu no geral? Porque antigamente não existia internet, que agora tem aula online, tem aquilo outro. Porque, vamos botar aí, uns 20 anos para trás não tinha internet. Era aquele contato mano a mano. Como é que melhorou ou piorou a chegada da internet pro teu trabalho? Um resumo rápido aqui sobre essa sua colocação, uma coisa muito importante, muito interessante. Voltando lá no passado de Araruama, antigamente, não poderia deixar de citá-lo aqui, o grande mestre que nós tivemos aqui na cidade, o Lélio Machado, né? Que ele foi um dos professores do Ricardo Arona, né? Que é um grande campeão de vale tudo, né? De MMA hoje em dia. Então, quando chegava um faixa preta aqui na cidade, antigamente não tinha internet, não tinha essa facilidade de olhar uma posição, né? Aí ele batia lá na casa do cara. Fulano, pô, você é faixa preta? Sou sim, pô, queria te convidar para você ir lá no meu treino e tal. E o cara ia lá. Aí ele chegava lá, ele fazia isso. Estratégia, né? Estratégia em francês, né? Sim, estratégia. Tropa de elite. Ele virava assim e falava, irmão, né? Ele pegava aquela posição, via que funcionava e dava, e lapidava, e aquela posição, nossa, ó, aí quando sabia uma posição, ó, eu tenho uma posição para te mostrar. Então era uma coisa muito, como posso dizer, privado, uma coisa muito privado, né? Hoje em dia, com a facilidade da internet, a internet ela veio para ajudar, sim. Mas tem muito aprendiz no esporte que automaticamente está seguindo por aquilo ali, cara. Se a arte marcial são feitos de detalhes, você precisa estar sendo instruído por um profissional para te mostrar os detalhes daquela posição. Porque uma coisa é você olhar e outra coisa é a prática, né? Eu só passo as posições pelas quais eu consigo desenvolver na competição, porque ali eu sei que funciona na realidade, vai funcionar para os meus alunos. O que é aleatório, eu passo também para que eles
possam automaticamente aprender a se defender daquilo. Né? Eles precisam ter o conhecimento, mas não é que eu consiga usar aquilo, mas eu sei me defender. Porque quando você sabe o ataque, também você constrói a defesa em cima daquilo. Entendi. Rafa, passa seus contatos, suas redes sociais. Perfeito. E suas considerações finais para a rapaziada. Fica à vontade. Pessoal, muito obrigado a todos aí, né, por estarem presenciando esse bate-papo, essa entrevista aqui muito legal. Obrigado pelo Sérgio aqui, tá me cedendo esse convite aqui para tá divulgando o nosso trabalho. Meu Instagram é Rafael Ribeiro, tá? Me sigam lá por gentileza, lá vocês vão estar acompanhando mais sobre o trabalho da Gracie Barra, né, sobre a performance também dos meus alunos. Quero também que você venha fazer parte da nossa equipe, se torne meu aluno, por favor. A academia se encontra na Mitra, né? A Gracie Barra se encontra dentro da academia Mitra e vai ser muito legal essa experiência de ter você lá fazendo jiu-jitsu com a gente. Por favor, venham fazer parte da Gracie Barra. E é isso. Muito obrigado novamente, tá, Sérgio? Obrigado você, a casa é sua. As portas estão sempre abertas. Rapaziada, curta, compartilha. Vamos ver essa fera daqui a pouco lá, valeu? Beijo no coração de vocês, valeu? Bom, ficou perfeito, muito bom. Obrigado, tá, cara? Excelente. Valeu mesmo.